Olá, eu sou Sayonara Lopes, estilista, figurinista, há mais de 30 anos no mercado e hoje nós vamos falar de mood board. Eu vou ensinar vocês a pesquisar, o passo a passo da pesquisa para a construção de um figurino para cinema, TV, séries de streamer, ópera. Então até lá! Mood board. Vamos falar de criação e pesquisa de um figurino. O passo a passo para a criação de um figurino. Vamos falar de criatividade, estilo. Vem comigo que o babado é forte. Cada um tem que encontrar seu próprio caminho para desenvolver o seu figurino e a sua criatividade. Alguns leem muito, outros pesquisam muito a imagem, outros veem muito filme, muitas séries de streaming. Eu faço de tudo muito, porque eu acho que a pesquisa ela tem que ser, você tem que mergulhar muito fortemente nela. Então, eu leio muito, eu vou a museus, eu pesquiso muito imagens, eu vejo muitos filmes, que eu sou cinéfila, então eu adoro pesquisar, adoro séries de streaming. Eu faço realmente um pouco de tudo. Agora, cada projeto, ele requer um tipo de pesquisa diferente, tá? Mesmo para figurinos contemporâneos, é importante que você vá a museus e olhe revistas antigas, tá? Porque isso pode te dar inspirações interessantes. É preciso estar sempre em movimento para que você encontre sua criatividade. Ler bastante o roteiro, o texto, o livreto, enfim, o que você for trabalhar é muito importante. É uma das premissas para um bom trabalho é ler muito o roteiro, porque aí você consegue interiorizar o roteiro e aí fica mais intenso e você consegue encontrar inspiração em pequenos detalhes. Conversando com os diretores. A conversa, interlocução com os diretores é fundamental para o desenvolvimento de qualquer projeto. É preciso entender a estética, as emoções, o conceito que o diretor quer passar. Qual a história que ele quer contar? Eu costumo ter longas conversas, pedir referências de iconografias, imagens, filmes, livros, tudo que ele possa me entregar para eu construir uma atmosfera dentro do conceito do diretor. É como se eu tentasse olhar através do olhar dele. Quando eu consigo isso, aí sim, quando eu entendo muito o que ele quer dizer, aí eu consigo fazer uma entrega melhor e consigo colocar um pouco do meu jeito de também ver essa história juntamente com ele. A primeira coisa é entender quando a obra será contextualizada, pois o texto ou o libreto, como eu falei, pode ser, por exemplo, de 1920, mas ele quer que seja contextualizado no ano 2000. Então, sabendo disso, eu mergulho nas pesquisas do século, da década, enfim, do que ele já contextualizou para mim. Como eu já disse, eu leio o texto várias vezes. Entendo o subtexto, o que está subentendido nas sublinhas, o que está nas entrelinhas, o que não está exatamente escrito no texto, mas se mostra em emoções, em questões sociais. Detalhar onde se passa, em que época, se a contextualização será precisa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele está fazendo um trabalho que é no século XVIII, ele quer que a contextualização seja super precisa no século XVIII, ou se você pode fazer, colocar algum contexto, um elemento diferenciado, ou se você pode fazer alguma licença poética. Os elementos que não sejam exatamente da época. Isso é muito importante saber. Vou te dar um exemplo. Na série Bridgerton, uma série americana contextualizada no século XIX, que tem um belo figurino assinado pela Ellen Mironjica. A série recria a vida de famílias da nobreza de alta sociedade na Inglaterra do início dos anos 1800. Nesse caso, por exemplo, já é a Inglaterra, então você já tem aí onde você pesquisar seriamente. 1800, outra coisa que você já pode mergulhar. Então, isso já dá um grande norte para a sua pesquisa. Minha opinião é que Bridgerton tem tido muito sucesso por causa da sua combinação muito popular de duas coisas que não tínhamos visto
juntas antes. O escapismo da ficção clássica da época e o glamour brilhante, sensualidade de um drama juvenil moderno. Isso, na verdade, quem falou foi o Han Montgomery, que é um jornalista da BBC. A estética da série, que é histórica, ficcional, ou seja, através dos figurinos, das locações, da direção de arte, da cenografia, nos mostram um espelho daquela época. Porém, ela é romanceada. Então, é uma narrativa ficcional. Ela não fala só sobre uma verdade histórica. E aí, cabe várias intervenções. E na série eles fizeram isso magistralmente. A equipe de figurinos criou um conjunto de peças que foram além do primor histórico, tendo elementos modernos, pontuais, para despertar o desejo do telespectador pelas composições. Nisso, eles com certeza foram bem-sucedidos, já que a produção apresenta vestidos coloridos, acessórios de cabelo luxuosos e até itens emprestados da marca Swarovski. A série ela segue muitas referências da década de 1813, como os vestidos com corte reto, marcado logo abaixo do busto, com silhueta que enfatizava muito o colo. A figurinista trabalha cada núcleo com características bem marcantes, que é percebido rapidamente pelo telespectador. Vamos falar dos 3 núcleos, Na realidade, foram incluídas nas produções algumas referências dos anos futuro, que não era daquela época em que se paga a história. Ela trabalhou um pouco de coisas que estavam na década de 50 e de 60, com cores saturadas, tons pastéis e estampas floridas, além dos vestidos completamente bordados, que em 1800 não eram comuns, porque já que o trabalho era todo manual, então para ter esses vestidos extremamente bordados, eles eram caros, até mesmo para as classes mais abastadas. As composições, elas são clássicas, mas elas recebem elementos deslocados, contemporâneos, toques de ousadia. Interessante salientar que o figurino foi um dos grandes motivos do sucesso da série, ou pelo menos um grande chamativo do público, deixando o figurino como protagonista da divulgação, da publicidade. Ele foi muito trabalhado em cima do tema figurino, ou seja, o figurino acabou chamando muito público para a série. O primeiro núcleo é o núcleo da família da Daphne, que é a protagonista, Um núcleo que as roupas são luxuosas, clássicas, a paleta de cores são mais suaves, tem muita elegância, tanto nos trajes femininos quanto nos trajes masculinos. Muitos bordados, muitos brilhos, cabeças muito trabalhadas, joias magníficas, gama de azuis até o marinho. Aí vem o blancacê, os beges, o rosés e lilás. No núcleo da viúva, Faiteron, alguma coisa desse jeito, não me lembro mais aqui, é maravilhoso. Eu adoro esse núcleo. A paleta de cores ela é forte e aí ela utiliza cores que não eram utilizadas na época, usando a licença poética que eu já disse aí anteriormente. Então ela trabalhou com amarelos, laranjas, verdes, rosa, fúcsia, roxo, cores assim bem fortes. As padronagens que ela usou também não eram da época, mas tudo ficou super bem alinhavado. Ela inclusive colocava as padronagens e colocava algumas flores em cima, para dar mais textura ainda, que isso era uma coisa que não tinha na época. Aí vem o núcleo da rainha Charlotte e o duque Simon. A primeira questão é a escolha do elenco negro, que não existia nessa época negros na nobreza. Eu achei muito interessante. Sabemos que houve um apagamento histórico da comunidade negra que foi refletido por muitos anos no entretenimento. E por isso eu acho que deveríamos ter mais negros em papéis de destaques em produções de época. Eu acho que eles mandaram super bem nessa questão. Já o estilo da rainha Charlotte é mais maximalista. Ela aparece sempre com modelagens esculturais, a cintura evidenciada, com um shape meio século XVIII, mais 18 do que 19. As perucas exageradas, exuberantes, coloridas, incrementam as combinações.
a introdução também de algumas padronagens africanas, né, remetendo esse núcleo negro, né, enriquece ainda mais esse núcleo. O figurino do Simon também, ele tem essas pontuações dessas estampas africanas. Vale lembrar que a Sofia Coppola e a figurinista Milena Canonero, no filme Maria Antonieta, também já tinham feito a mesma coisa, né? Eles tinham chamado a atenção do mundo quando colocaram um tênis All Star lilás no contexto do século XVIII, que também foi fantástico e foi super falado por todos os editoriais de moda e por todos os jornais e tal. Eu fiz um trabalho com a querida e grande atriz Inês Peixoto, um vídeo onde ela era a Bárbara Eliodora, que é do século XVIII, e que ela recitava um poema dela mesma. E ela vinha fazendo homenagens no vídeo, né, de poetas, mulheres, desde o século XVIII até chegar no contexto atual. Então eu compus o figurino do século XVIII e introduzi alguns elementos contemporâneos. Então eu pus um óculos Ray-Ban, pus um cinto de couro, um cinturão de couro largo e coloquei uns tênis dourados. Eu adorei, achei que ficou super incrível porque eu consegui passar essas duas épocas aí muito bem. Agora nós vamos falar sobre a diferença entre figurino e design de moda. Esses dois universos parecem muito similares, mas são bastante diferentes. O figurino, ele é baseado em um roteiro, um texto, um libreto que o diretor e produtor querem transformar num filme, numa série de streaming, num espetáculo. Ou seja, o roteiro, o script, eles querem contar uma história com esse script. O roteiro ou script é a ferramenta mais importante para o figurinista. Você aprenderá sobre os personagens e suas personalidades. Temos algumas diretrizes rígidas em um script, né? Eu já falei aqui sobre as intenções, a estética e os caminhos que o diretor quer seguir. Nós, figurinistas, temos que entrar no universo proposto pelos diretores. Já o estilista, o fashion designer, ele é o seu próprio mestre. Ele procura temas e inspirações que o interessam naquele momento. Evidentemente, existem os movimentos de estilo de cada época, mas ele próprio pode fazer suas escolhas. Ele pode seguir seus caminhos, escolhendo tudo que ele quer, podendo fazer seu trabalho sem tantas intervenções. Ele cria roupas e acessórios inspirado no movimento social e as influências culturais contemporâneas, né? É um trabalho artístico, porém depende de uma grande indústria. É uma expressão de valores culturais da sociedade. Moda é comportamento. A moda no mundo globalizado é para todos hoje. A moda de rua, o fast shop, lojas de departamento, eles falam mais ou menos a mesma língua, até as grifes de luxo. Eu fui estilista por mais de 30 anos, então eu tinha minha própria marca, então eu escolhia meus próprios temas, né? Normalmente era o que estava me chamando a atenção na época, ou um livro, ou um poema, ou um filme, ou algum comportamento, né, que tivesse à minha volta. Então essa é a grande diferença. Tem que seguir um script com o olhar do diretor, e outro você pode seguir o seu próprio caminho. Às vezes nós temos muitas dificuldades de encontrar tecidos e materialidade com a estrutura desejada.
e não há no mercado, principalmente aqui no Brasil. Neste caso, nós precisamos de ser criativos e construir nossos próprios tecidos, tingir nossa paleta de cores, fazer nossos acessórios e adereços para conseguir resultados como se fossem da época onde está contextualizada a obra. Sobre essa questão de faltar material, né, aqui no Brasil, então é bem sério pra gente, a gente faz figurino de época. Eu vou te contar uma história de um trabalho que eu fiz. Eu estava preparando um gibão do século XVI. Então é uma modelagem complicada, ela é difícil, né, e eu havia comprado um tweed muito bonito, um cinza chumbo, um cinza escuro, porém eu queria que tivesse mais textura, mas eu não encontrei. Vasculhei 4 cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Bahia, fui pronto. Enfim, não achei. E aí eu já estava no set, lá no ateliê que a gente montou no set, aí eu comecei a conversar com a minha equipe. Falar, gente, eu não estou muito satisfeita com esse gibão, porque de fazer esse gibão nesse tecido, porque eu queria textura, queria que tivesse mais textura. E aí fomos conversando, uma deu uma ideia, outra deu uma ideia, e chegamos num ponto que então a gente ia construir o tecido. Então a gente foi fazendo nervuras em cima do tecido. A Ana Maria, que estava trabalhando comigo, pegou isso na mão e falou, não, nós vamos fazer, nós vamos construir esse tecido. Foi para a máquina, pegou os tecidos e começou então, cortou, né, a modelagem bem rígida do século XVI e foi pegando, nervurando e fazendo pregas em todo o tecido. Foi super trabalhoso, mas deu um trabalho incrível, ficou realmente com o resultado que eu queria. Então é aquela história, né? Fazer do limão a sua limonada e seguir em frente. Eu tô aqui com um livro muito bom, né? Que eu vou falar de moda e figurino se inspiram entre si. Esse livro, ele é de moda a partir de 1900. E aí ele fala aqui do grande Paul Poiret como primeiro estilista. Ele ajudou a criar a estética moderna, liberando as mulheres dos espartilhos e anáguas, criando vestidos inspirados nos trajes neoclássicos. Ele criava vitrines extravagantes, dava festas exageradas para divulgar seu trabalho. Tinha um ótimo senso de marketing e foi um dos primeiros estilistas a contratar artistas para criar catálogos promocionais para suas criações. Em 1910, o balé russo apresentou Sherazade em Paris, inspirando Poiret com a exuberância dos tecidos e cores do figurino. Ele introduziu a saia enviesada, que apesar de limitar os movimentos, proporcionava uma silhueta perfeita a quem vestia. Um grande estilista se inspirando num figurino de balé. Aqui nós temos criações de Paul Poiret e aqui criações do John Galliano, inspirado no trabalho do Paul Poiret, né? E o Paul Poiret, ele já havia feito alguns figurinos também para Sarah Bernard. Então, são estilistas indo lá atrás, através de figurinistas indo procurar trabalho de inspiração para o seu trabalho de moda e filme. Bloqueio criativo, você já teve? Bom, se já teve, para o vídeo aí e só depois responda pra mim, tá? Se isso já aconteceu com você. O medo do papel em branco. Alguém já te pediu para criar alguma coisa, colocou o papel em branco na sua frente, te deu um frio na barriga e você paralisou. O medo de não ser criativo? Então eu vou te falar de que todos podemos ser criativos. Existe um processo criativo que todos podemos seguir. E eu vou te ensinar sobre inovação e criatividade. Eu aprendi isso num curso que eu fiz com Wesley Barbosa e que para mim foi libertador. A necessidade é a mãe da inovação. Para que os processos criativos e de inovação tomem forma, você precisa ter inteligência de trabalho. Precisa dar liberdade ao trabalho. Trabalhando no seu tempo, com as ferramentas certas, com espaço, respeitando quem você é. A mente, ela não consegue se conectar ao processo de criação se você está trabalhando como escravo, você trabalhando sem parar. O que existe são processos criativos e inovadores. E se você tem essa liberdade, não há como não performar bem. Você precisa de domínio de tempo e espaço para produzir
e criar. Se você exigir das pessoas que elas produzam no tempo que você considera ideal, a probabilidade do processo dar errado é bem alta. Nenhum setor que trabalha com criatividade e inovação pode ser avaliado por tempo e esforço. Cada um tem o seu. Cada um tem seu tempo de criar e sua forma. Quando alguém fala para mim que para inovar não precisa de regras, eu já digo o contrário. Sim, precisamos de regras e estruturas, mas precisamos de fazer tudo no nosso tempo. Inovação não está ligado a criar algo que nunca foi criado. Inovação é melhorar algo que já existe. As pessoas contratam as outras, para poder resolver um problema. Este problema é uma necessidade. Então podemos dizer que a necessidade é a mãe da inovação. Quando você tem necessidade de alguma coisa, você vai procurar fazer alguma coisa, você vai procurar a criatividade, como eu acabei de falar sobre o tecido. Eu não tinha tecido, eu fui procurar um jeito de fazer com que ele existisse. Quando você precisa solucionar algo, você procura, dentro e fora de você, soluções que te levam à inovação. É igual eu falei, inovação não é criar algo novo, é criar algo a partir de uma coisa ou um produto, que já existe. A inovação é resolver o problema através da necessidade. O maior sentimento do mundo, você sabe qual é? Muitas pessoas falam assim, é o amor, Então seria tão bonitinho, mas realmente não é. O maior sentimento do mundo é o medo. E o medo, ele nos atrapalha a criar. Ele nos atrapalha a ir à frente. Então, quando afastamos o medo da criação e pensamos que vamos inovar a partir de algo que já existe, tudo fica mais fácil. Pensar dentro da caixa, quebrando mitos. Muito se falou em pensar fora da caixa, como dizer que pensar fora da caixa era pensar fora do seu quadrado, você traria soluções inovadoras. Muito se pensou e se falou nisso. E o Wesley, ele diz diferente, pense dentro da caixa. Quanto mais você souber daquele determinado assunto, mais você tem autoridade sobre ele para encontrar saídas, soluções e encontrar a inovação. Por isso, eu sempre digo, leia seu roteiro várias vezes, internalize, mergulhe na pesquisa e entenda tudo daquela época, momento histórico que você for trabalhar. Mergulhe no seu personagem, no personagem que você está criando. Procure entender seus medos, suas angústias, aflições, sonhos, paixões, desejos. Quanto mais você sabe sobre ele, mais consegue chegar perto desse personagem e consegue falar com ele melhor e traduzir isso no figurino. Quando você tem total controle de um assunto, aí sim você consegue inovar, você consegue criar. Na minha carreira, eu sempre dei muitos estágios para estudantes de moda. E o meu conselho sempre foi: aprenda toda a cadeia produtiva, criativa, administrativa de uma indústria de moda. Assim você criará com mais assertividade. Conhecendo todos os processos, você consegue realizar melhores produtos. Então, eu sempre fiz questão de ensinar tudo. Mas inovações acontecem quando você sabe mais sobre o assunto. Tem uma lenda do marketing que conta que uma fábrica de shampoos e condicionadores estava procurando uma forma para que caísse mais produto quando as pessoas fossem colocar o condicionador, para que eles consumissem mais. E aí uma faxineira que estava perto falou: olha, é só fazer o produto já de cabeça para baixo, você colocar a embalagem de cabeça para baixo. E assim começou essa embalagem de cabeça para baixo. Bom, se é verdade ou não, se é lenda ou não, eu não sei. Eu só sei que é uma boa história para a gente exemplificar isso aí, Para aperfeiçoar, para performar melhor na criação e inovação, nós temos 5 templates, que eu vou falar deles agora. Primeiro é o template da subtração. O que eu posso subtrair num produto ou num serviço que possa gerar uma inovação? Temos, por exemplo, o caso dos iPhones. Quando eles foram criados, o que você tiraria de um iPhone para criar um produto
inovador que vendesse melhor. A Apple tinha lançado o iPod Touch. É exatamente igual ao iPhone, só que na linha de produção eles não colocaram a função de ligar. Ou seja, eles subtraíram alguma coisa nesse produto e criaram um produto inovador. Logo no primeiro lançamento eles venderam 60 milhões de unidades. Então, inovação não está ligado ao criar algo que nunca foi criado. Inovação é melhorar aquilo que já existe. Se eu tirar os fones do headphone, eu crio o earpod. Então, assim, essa é uma técnica, que é a subtração. A outra é a multiplicação. Aí você faz a mesma pergunta: o que eu posso multiplicar nesse produto ou nesse serviço que possa criar uma inovação? Por exemplo, uma bicicleta. Se você colocar as rodinhas das bicicletas, né, elas viraram outra bicicleta, que era bicicleta para crianças que ainda não sabiam andar de bicicleta. Então a gente falou da subtração, falamos da multiplicação e vamos falar da divisão. A pergunta é a mesma: o que eu posso fazer? O que eu posso dividir e criar uma nova peça, por exemplo? O controle remoto, por exemplo, ele foi retirado da TV. Ele era lá junto, você tinha que ir lá fazer. Ele foi retirado da TV e montado uma peça à parte da televisão para que você possa usá-lo. É um produto inovador. E ele foi feito a partir de uma coisa que já existia. O outro, dependência de atributos. Aderir funções para um desempenho, por exemplo, o leite. Para sabermos se ele ainda tá bom, a gente cheira, a gente prova. Mas se essa caixa mudasse de cor a partir do momento que o leite tivesse vencido, é uma inovação. E também uma dependência de atributos. As mães adoram, por exemplo, os pratos, né, que já existem, que quando você coloca a comida, ela te fala, ela muda de cor, se tiver muito quente ou se tiver muito frio. Então, isso é mais essa template. E a última é a unificação de tarefas. Nessa template, você foca no objetivo, a função principal do produto ou serviço, para agregar uma função completamente diferente a ele. Imagine um ferro de passar roupa que tem uma temperatura elevada, ou você pode usá-lo até para cozinhar. Então, você está ali inovando através dessa template. Esse princípio fundamental faz o teu cérebro pensar em como atribuir uma função completamente diferente da função principal. Imagine que você está numa sala e se questione qual é o problema que este produto ou serviço resolve a partir daí nasce a criatividade e a inovação. Bom, levando para o nosso caso, figurino. Como que você pode inovar nos seus figurinos com esses templates? Subtração, você vai tirar alguma coisa de alguma peça de um figurino, por exemplo, se ele tem 3 peças. Dividindo, como que você poderia dividir? Ressignificando? Escreve aí para mim. Vamos pensar nisso, nessa forma, todas essas técnicas que eu te dei de chegar numa inovação e numa criação. Eu sempre fui ensinada que a criatividade e a inovação eram habilidades das pessoas. Eu sempre cresci achando que, de fato, essas pessoas tinham capacidades de berço para criar e inovar. Ah, não sei quem é super criativo. Nossa, tem uma criatividade incrível. Eu nunca tinha parado para pensar que o que existe são pessoas que trabalham com criatividade, inovação e processos que fazem com que elas sejam criativas e inovadoras. Então, agora você já pode entender. Qualquer um de nós podemos ser criativos e inovadores. Então, bora fazer o nosso processo de criação do nosso figurino, aprendendo como fazer um mood board. Então, depois da gente discorrer sobre tudo isso aí, como e o passo a passo dessa criação, como entender, como fazer pesquisa, então, finalmente, vamos colocar em prática e fazer o nosso mood board. O que é e para que serve? Para que ele serve? Ele te ajuda a vender sua ideia, o seu projeto para os diretores e produtores. A partir dali, quando você mostra o seu trabalho, o que você está pensando para cada personagem, é que eles dizem: gostamos,
pode seguir esse caminho e aí você pode continuar a fazer aquilo ou não. Vamos acertar essa rota. Não é exatamente o que a gente queria. E depois, se você fizer isso, aí você consegue desenhar as suas peças. Procure fazer de uma forma o mais pessoal possível. A primeira coisa que eu faço é pegar o personagem, escrever todas as características dele, né? Emoções, angústias, tudo aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, tá? Então, eu procuro fazer isso. Normalmente, quando já estamos nessa fase, já foi escolhido o elenco. Então, você vai lá, dá um Google, pega uma foto desse ator ou dessa atriz, coloca na prancha. É bom que seja uma foto atualizada, por quê? Porque aí você já vê cabelo, como é que ele tá, como é que ela está, que já dá uma ideia para você mais ou menos o que você vai ter de fazer de modificação para surgir aquela personagem. A gente pega uma prancha, o formato e textura você escolhe. Eu gosto de fazer no formato A4, e com gramatura um pouquinho maior. Mas depende do que você precisa. Por exemplo, se você vai viajar muito com mood board, é interessante que você faça num papel pardo, mais maleável, que você consiga dobrar. Então você pode fazer em forma de jornal mesmo, e você ir dobrando, porque aí não tem problema de ele rachar, dele quebrar, dele rasgar, alguma coisa desse jeito, tá? Podemos fazer também formato revista. Você faz um bom formato, lá dentro você coloca fotos de tudo que você pesquisou, dos seus desenhos e tal. Só que isso fica muito bacana, mas ele é mais caro. Então depende do projeto onde você vai fazer. O mood board ele pode custar nada ou um preço mais elevado. Então aí depende muito do projeto que você está fazendo e do orçamento que você tem. Eu abro uma pasta no Pinterest, inclusive você pode montar seu mood board lá, tá? Lá mesmo, e compartilhar com toda a sua equipe. Eu prefiro assim, eu faço uma pasta no mood board, depois eu pego todas aquelas imagens que eu realmente me interessei, eu imprimo as imagens e vou fazendo colagens nessas pranchas, né? Eu vou fazendo colagens dela, aí eu prego retalhos de tecidos, uso canetas marcadores, sabe? Para poder fazer paleta de cores. É um grande painel de colagem. Então eu coloco o decor, que ele vai gostar, a paisagem, uma paisagem que tem a ver com o personagem. É praia? É montanha? Paleta de cores. Que flor que ela gostaria? Como que seria a casa dela? Tem algum papel de parede que te encanta? Tem alguma padronagem que você acha que é interessante? Peças de museu que você acha que vai interessar para ela, peças prontas, né? Indumentárias prontas. Você monta toda aquela ambientação para poder que você e os diretores entendam aquela personagem. Eu coloco também acessórios, chapéus, se eu achar que ele vai usar chapéu. Se for o caso, é Sharp, sapato, tudo que eu encontro, que eu acho que tem a ver com aquele personagem, eu coloco. Agora eu vou mostrar para vocês algumas pranchas que eu tenho aqui. Então, esse aqui, da rainha. Então, eu coloquei já a foto da atriz. E rainhas que vestiam essa roupa da época. E também aqui, eu coloquei já o traje desenhado. Já isso aqui já é o croquis que eu fiz. Já todo pensado nisso tudo aqui. Nos bordados, no sapato e nas joias. E aqui, eu preguei algumas joias, né, algumas peças que eu mandei fazer manualmente para mostrar o que eu queria usar, né? Aqui tem o rufo, que seria bom para ela. Aí eu já dei duas opções, eu dei esse rufo, eu dei a ideia desse rufo que é menor. Isso é uma capa que ela usa uma hora que no roteiro pede. Essa capa ela é toda rebordada com renda dourada e as cores dela, então a ambiência que deu toda para entender que é tudo preto, dourado e com alguns pontinhos brancos e com bastante bordado. Agora eu vou falar de uma outra. Aqui já é tudo dela, é bem azul. Essa personagem era a Leonor. Eu me inspirei no Shake Apaixonado, que é a personagem da Gwyneth Paltrow. E aí, por quê? Eu gosto dessa gola, eu gosto desse decote, né? Não é o vestido todo, mas eu gostei desse detalhe, desse bordado.
Aí eu interessei nessa joia, o crucifixo que ela vai usar, o anel. Eu já estou indicando também o cabelo, estou indicando os sapatos que são bordados. Aí tem sapato para ela que vai ser de caminhada, do dia a dia, mas tem a mule de quarto, né? E aqui também tem a foto já de croquis. E eu aproveitei, pus também a foto da atriz já fazendo uma prova, porque esse que era o segundo mood board dela, tá? Então esse já era o segundo mood board. Aqui já não é personagem nenhum, elenco de apoio. Então, o que eu dou do elenco de apoio? Alguns croquis que eu já desenhei e eu dou toda a ambientação, né? Como que é escuro, como que são as boinas, o formato, né? Os shapes de todas as roupas. E exatamente as cores, é isso aqui que eu penso. Tudo meio sépia, cinza, preto, escuro. Aqui a mesma coisa, que é a continuação daquilo, com algumas coisas pontuando em um branco sujo, tá? Esses moodboard todos, eles estão digitalizados, ok? Mas como eu falei para vocês podem fazer, eu uso muito fazer ele manual, depois eu digitalizo, porque aí dá para passar para colocar no set, pendurar ali no set, para a gente ter uma referência, tá? É muito bom. Aqui então vai o Escobar, também a mesma coisa. Eu coloco o croquis, coloco figurinos extras, coloco quais as cores, quais os formatos, da onde eu tirei, né? Isso aqui é peça de museu, né? De indumentária, para poder mostrar exatamente o que é fiel à época. Isso aqui são bordados de alguns livros que eu tenho deste século, que é o século XVI. Aqui, então, tem uma personagem que era a Brits. Toda a cartela dela é de amostardados, terrosos, amarelos, né, dourado. Então, a cartela dela é toda essa. Tem muito caramelo também. Então, eu coloquei, ela usa muita joia, essa personagem. Então, eu fui, ó, isso aqui é um bordado que eu fiz no corset dela, né? O formato que vai ser o corset, mule de quarto, todas as joias dela, e já indicando que tipo de rufo que eu vou usar e que depois que tipo de gola tira esse rufo ele vai gerar. E a mesma coisa, aqui eu já coloco também alguns croquis indicando. Então, depois de todo esse conteúdo, você já pode pegar um texto, ler, fazer sua pesquisa, começar a desenhar, fazer seu mood board, começar a criar seu figurino passo a passo. Obrigada e até a próxima.